Olá, meus irmãos, estamos aqui para responder as perguntas da videoaula 11 e a primeira pergunta é a pergunta da Rebeca. A Rebeca perguntou, no texto de Romanos 11, 25 e 26, trata que a grande tribulação será para o povo de Israel e a afirmativa de que todo Israel será salvo. Logo, a grande tribulação, não isentando o sacrifício de Cristo, levará todo judeu, sem exceção, à salvação, ou terá judeu não convertido também? A outra questão é, os remanescentes serão só judeus ou gentios também, independente do fechamento da janela da plenitude dos gentios? Boa pergunta, Rebeca. Aqui em Romanos, no capítulo 11, vale a pena a gente ler novamente, né? Está escrito assim, Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Bem, aqui o apóstolo Paulo, ele cita um texto de Jeremias, um texto profético messiânico de Jeremias no capítulo 31, do verso 33 a 34. Para entender o que Paulo está dizendo aqui, responder a sua pergunta, nós temos que entender bem o contexto. Aqui trata-se da vinda física de Jesus, da parousia. Jesus está vindo, se manifestando como Messias, se manifestando para Israel. Ele está vindo para Israel e ele vem para guerrear, ele vem como um guerreiro, ele vem no contexto da batalha do Armagedon. Então, quando a Bíblia diz que todo Israel será salvo, primeiramente nós temos que entender isso no sentido bélico. Todas as nações lideradas pelo anticristo estarão guerreando contra Israel e contra Jerusalém. E ali o Messias, ele vem e ele dá uma vitória para Israel, uma vitória marcante, uma vitória emblemática. E aqui a Bíblia está dizendo que todo Israel será salvo no sentido não da salvação individual de cada um, mas todo Israel, o Israel todo, né? A vinda de Jesus é para salvar a nação de Israel. Agora, obviamente, a salvação é individual e continua sendo. Né? Não tem cabimento nós entendermos uma salvação coletiva, né? Sem os pré-requisitos do reconhecimento de Jesus como Messias. É bom lembrar que nessa ocasião aqui, muitas coisas vão estar diferentes de hoje. Primeiro, a Bíblia fala que houve um endurecimento de Israel, e isso na época de Jesus. E se houve um endurecimento e depois da plenitude dos gentios Jesus vem, acontece que Israel vai estar, vamos dizer assim, amolecido, né? Sensível à voz e à vinda de um Messias. A igreja já não estará mais aqui, a igreja já vai ter sido arrebatada na plenitude dos gentios, conforme a visão dispensacionalista. E além disso, isso tudo vai acontecer depois de uma série de juízos de Deus sobre a terra. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, a população da terra vai ser reduzida e conforme o capítulo 7 de Apocalipse, que nós ainda vamos falar na próxima aula, esse número vai estar bem reduzido. Então o número dos salvos de Israel são 144 mil. Eu não posso dizer para você que na vinda de Jesus, na parousia, só existirão 144 mil judeus e todos eles serão salvos. Eu não posso dizer isso. É possível que haja um pouco mais, mas 144 mil são aqueles que vão reconhecer Jesus como Messias de verdade. Os que não reconhecerem, eles vão para o juízo como todos os outros. Tá? Então esse todo Israel será salvo não é uma salvação coletiva incondicional. Não, Israel será salvo no sentido bélico. Jesus vem para defender Israel. E, obviamente, cada um ali sensibilizado vai ter que reconhecer Jesus como Messias para ser contado no número de 144 mil que são os salvos. A sua segunda pergunta, se os remanescentes são só de judeus ou de gentios? Não, absolutamente. No capítulo 7 de Apocalipse, João vê dois grupos, um grupo de judeus que ele
cita o número de 144 mil e ele vê uma multidão de mártires que morreram mártires nas mãos do anticristo, né? Então, os remanescentes são, sim, pessoas gentias que não são judeus e que vão estar vivendo na grande tribulação. Uma boa parte desses remanescentes é o que a gente chama de igreja hoje, né? Porque hoje a gente pensa que a igreja vai ser arrebatada, a gente pensa que todo mundo vai ser arrebatado. É um engano, né? Jesus disse que a porta é estreita, que poucos serão salvos. Então, do que a gente chama de igreja, a grande maioria vai ficar. E essa maioria que já recebeu o evangelho, alguns vão se dar conta que cometeram um erro e vão se converter sim durante a tribulação. A segunda pergunta é do Marquinhos. O Marquinhos perguntou: pastor, a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes, seria o arrebatamento ou a volta de Cristo? Ali mostra uma vinda repentina, porém sem chance de conversão após a vinda do noivo. A mesma situação em Mateus 24:45, na parábola do servo fiel e do servo mau. Ali mostra uma vinda repentina e depois o juízo. Entendo aqui uma vinda repentina e condenação imediata na volta de Jesus. Bem, Marquinhos, a parábola das 10 virgens e a parábola do servo bom e fiel, nenhuma das duas parábolas fala nem do arrebatamento, nem da volta de Cristo. Eu vou explicar para você. Essas passagens são difíceis mesmo. Essas passagens são complicadas de você contextualizar, mesmo porque ela vem logo em seguida da fala de Jesus a respeito da grande tribulação, do fim dos tempos, etc. Mas se você pensar bem, essa visão é embaraçosa para qualquer linha teológica escatológica. Por exemplo, ela é embaraçosa para os pós-tribulacionistas, aqueles que creem que a igreja vai passar pela tribulação. Por quê? Porque, por exemplo, na parábola das 10 virgens, aqui no versículo 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis um noivo, saiu ao seu encontro. Então o noivo veio de forma inesperada, ninguém esperava. E como a própria Bíblia diz, ele veio como um ladrão na noite, né? De uma forma inesperada, de uma forma que ninguém estava esperando. É difícil você assimilar isso na visão pós-tribulacionista, depois de todos os eventos que vão acontecer na tribulação. Veja bem, a Bíblia diz que o sol vai escurecer, que a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, sem contar com o juízo de Deus, dos selos, das trombetas, das taças. É só ler tudo que vai acontecer na terra. Toda a dominação do anticristo. O anticristo já vai ter profanado o templo já vai ter sido reconstruído. Então veja bem, todo mundo que minimamente conhece a Bíblia, né, estiver vivo nessa situação aqui, vai reconhecer que Jesus está voltando. Então, a parábola das 10 virgens não se aplica, não vai ser nada inesperado. Seria inesperado no âmbito, digamos, de um dia, 2 dias. Será que ele vem hoje? Será que ele vem semana que vem? Mas você pode pensar comigo, no mínimo, 3 anos, num período de 3 anos e meio vai ser uma coisa esperada, porque o anticristo já vai ter se manifestado, tudo que está na Bíblia já vai ter acontecido, então não vai ser assim tanto como um ladrão na noite. Então, a parábola das 10 virgens é extremamente embaraçosa para a visão pós-tribulacionista. Para a visão meso, nem se fala, não tem como Jesus arrebatar no meio e o Espírito Santo ter saído antes. Para o anticristo se manifestar, o Espírito Santo sai. Como é que a igreja fica sem o Espírito Santo? Eu já expliquei isso na aula, não tem chance. Mas eu reconheço que também é embaraçoso para a visão pré-tribulacionista, a visão dispensacionalista, aquela que a gente defende. Por quê? Justamente pelo versículo que você citou no versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Aqui diz no versículo 10 que fechou a porta. Ou seja, se essa parábola se aplica ao fim dos tempos, a grande tribulação, a esse evento escatológico, realmente também é embaraçoso, porque aqui dá a entender que depois do arrebatamento não haveria salvação. Então, como explicar aquela multidão de salvos que foi relatada em Apocalipse, nos capítulos 7, no capítulo 13 de Apocalipse, no próprio capítulo 19, 20, tem um grupo de pessoas ali que não são judeus
que vão estar convertidos e salvos nessa época. Seriam os remanescentes, é o que eu expliquei na pergunta número 1. Como explicar isso? Vai ficar difícil. Então, eu tive lendo, estudando a respeito disso. A única explicação que nós temos é que a parábola das 10 virgens e a parábola do servo bom e do servo mau não tem uma relação direta a esse período, nem ao arrebatamento e nem à vinda de Jesus, nem ao harpazo, nem à parousia. Esse aqui é uma parábola. E Jesus, quando ele contava parábolas, as parábolas tinham um cunho geral. Então, para que serve a parábola das 10 virgens? Não para apontar para o período escatológico, mas é uma realidade para a nossa vida. O que pode ser eminente? O que pode acontecer a qualquer momento? O que pode vir como um ladrão na noite e nos tirar a chance de nos convertermos, de nos arrependermos e realmente a porta da salvação se tornar fechada? A morte. A única coisa que pode desenhar esse cenário. Então, essa parábola se aplica para a nossa vida hoje, para a nossa realidade do dia a dia. Hoje tem 10 crentes numa mesma igreja, 5 têm azeite, 5 estão sem azeite. Se a morte chegar para os 10, os 5 que têm azeite serão salvos, e os 5 que não têm não vão ser salvos e não terão mais uma chance de se arrependerem. A morte, ela é derradeira, a morte encerra a possibilidade de um arrependimento, de uma regeneração, de uma conversão genuína e de uma salvação. Então, essa parábola das 10 virgens, respondendo a sua pergunta, não se aplica nem ao arrebatamento e nem à volta de Jesus. É uma parábola de cunho geral que se aplica à situação dos crentes de todos os séculos, à nossa situação do dia a dia. Espero ter respondido as perguntas. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo se você gostou, convide os amigos para estarem fazendo esse curso conosco de Apocalipse. Vai lá, curte o nosso canal, marca o sininho das notificações e Deus abençoe a sua vida grandiosamente.